Alô, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Flu. Vamos trazer, sim, prometido para vocês, mais uma informação exclusiva do canal Hora do Flu, dos bastidores do Fluminense. O que aconteceu nos bastidores do Fluminense que vem mudando ali o time, vem mudando as situações que estão acontecendo, isso desde o Fla-Flu, tá? Então a gente vai trazer para você os bastidores e agora a carta branca que tem Luiz Francisco Zubeldia para montar a sua equipe. Calma, que eu vou te contar tudo, eu vou te explicar tudinho aqui. Aqui você vai sair muito bem informado. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Clique nesse gostei, arrebenta nesse like, ajuda a gente aí. E galera, basicamente já chegamos a 98 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês por essa grande marca, mas não acabou. Faltam 2 mil pra gente conseguir 100 mil inscritos, tá? Então nos ajude se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho tricolor também para todas as notificações e ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Agradeço de verdade, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Antes da gente trazer a notícia exclusiva do canal, tem uma possível volta aí que o GE tá apontando pra gente, que é o Nonato, tá? Nonato evoluiu e o Fluminense trabalha pelo retorno, né, do meia. Assim, galera, o que acontece? A gente tem a volta do Nonato aí, que também é outro jogador que fisicamente tá deixando muito a desejar, né? Ele não joga desde fevereiro, aí quando tava para voltar machucou de novo, então assim, a situação do Nonato tá bem esquisita. No meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo, essa ausência de Lúcio Acosta, a ausência de Martinelli, né? Fluminense ainda não divulgou, né, o quadro clínico de Martinelli, então a gente ainda tá muito preocupado em relação a isso aí. Mas acaba que o Nonato acaba se tornando mais uma opção para o setor, né? Só para conceituar você, o Nonato, ele é um segundo homem de meio de campo ou faz o terceiro, né? Então, assim, ele é muito mais para frente no sentido do ataque do que para trás no sentido da defesa. Então, o Nonato atuaria ali no lugar do Martinelli, né? Quando o Martinelli faz segundo, né? Quando tem Bernal, Martinelli, né? Bernal, o homem de defesa, aí teria Martinelli, aí pode ser o Nonato ou Hércules, né? Ou ele também pode fazer esse terceiro homem que o Alisson vem fazendo, né? Esse terceiro homem de meio de campo, aquele que chega mais na frente e tal, porque o Nonato, querendo ou não, desde a época do cabelo grande lá no Internacional, sempre foi um cara que teve bons chutes, né? No Fluminense, confesso que eu ainda acho que falta pro Nonato, sabe, se tornar uma opção viável, assim, da gente falar, puxa, é uma boa opção, é uma opção confiável. Ainda falta, ainda mais nesse sentido, né, físico, que ele não vem conseguindo se manter saudável, mas o jogador já está em transição, né, transição para os treinos, então pedir aí que ele não se machuque novamente, né, torcer para que isso não aconteça, mas cara, se tem um lugar ou uma posição ou um setor que o Fluminense precisa de certa forma e de certa urgência ir atrás, é de volantes, né? Nós precisamos de volantes no nosso elenco, mas é aquilo, né? A informação do Hora do Flu para você, a gente trouxe, né? Que um dos objetivos da diretoria é trazer volante, sim, tá? Volante, ponta e meia armador, né? A gente trouxe isso aí para você. É zaga que eu sei que o pessoal tá falando, não, zagueiro, mas sei lá, eu acho que o Fluminense tá confiante que o Julián Midian, né, vai conseguir performar bastante, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Falando sério, vamos para a informação aqui do Hora do Flu? Só para você se situar no meio dessa confusão aí. Confusão no bom sentido, né? A gente teve aquela escolha da diretoria do Fluminense, né? Que alterou o clássico. Aí de lá para cá tirou um descanso dos jogadores. Aí você teve um Fluminense com um péssimo resultado no clássico. O Fluminense perde pro Rivadavia em casa. Então, assim, foi acontecimentos assim, sabe? Muitos danosos à temporada do Fluminense muito perto, tá? Porém, a gente precisa entender o que aconteceu. Zubeldia, no meio desse tempo todo, de toda essa questão, Zubeldia ele ganhou uma autonomia total no Fluminense, tá? E só para tu entender, Thiago, quer dizer então que o Zubeldia não tinha autonomia? Tu vai entender de acordo com a matéria, tá? Que a gente aqui, informação do Thiago Manolo, informação exclusiva aqui do Hora do Flu é o seguinte, tá? O técnico Zubeldia passou a ter autonomia ampliada no comando do Fluminense Futebol Clube, tá bom? Internamente, a diretoria
sinalizou que o treinador possui carta branca para definir escalações e tomar decisões esportivas sem interferências externas, tá bom? Um movimento que reforça a centralização do comando no departamento de futebol. E embora Zubeldia, preste atenção, já tivesse respaldo desde a sua chegada, havia em determinados momentos uma preocupação maior com a gestão de grupo e o ambiente do vestiário, o que acabava influenciando em algumas escolhas do treinador. Então, assim, a gente sempre viu o presidente Mário falando, o Matheus também chegou a falar, que o ambiente do Fluminense era muito bom, harmonioso, era um ambiente de família, um ambiente legal, muito bom de se trabalhar. A gente tem jogadores que passaram por aqui dizendo que foi o melhor ambiente que já trabalharam, né? Então, assim, existia uma preocupação para que esse ambiente amistoso, familiar, esse ambiente, né, bom de trabalho, de companheirismo, isso se mantivesse. Só que a gente sabe, né? Quando tu começa a botar alguns jogadores dentro, no banco, começa a tirar alguns jogadores que são titulares, esse ambiente já era, né? Porque começa aquele buchicho, começa aquela situação, os jogadores de carinha feia, né? Então, assim, depois de tudo que aconteceu no Fla-Flu, contra o Rivadavia e tudo mais, a gente teve essa mudança. Agora, a comissão técnica de Zubeldia, eles podem escalar quem eles quiserem, entendeu? Tipo assim, não existe mais essa preocupação. Ah, mas o ambiente. É claro que, poxa, seria muito bom que o ambiente ficasse bom. Mas se para o ambiente ficar bom, você tem que escalar quem não está melhor naquele momento, então prefiro escalar melhor do que ter um ambiente, entendeu? Então, assim, para não perder o ambiente, eles prefeririam até deixar alguns jogadores que talvez não estivessem nem jogando tão bem, mas só para ter um ambiente ainda saudável. Só que aí, vem comigo que ainda não acabou, tá? Vem comigo que ainda não acabou. Agora o cenário é diferente. O desempenho coletivo e os resultados passam a ser prioridades absolutas, mesmo decisões mais firmes possam gerar insatisfação individual entre atletas, tá? Então, assim, agora, de fato, o Zubeldia pode fazer o que ele quiser. A mudança de postura está também alinhada a metas traçadas pela diretoria para a temporada. O clube entende que, para competir em alto nível nas principais competições, é necessário garantir total respaldo ao treinador, fortalecendo sua autoridade no dia a dia e nas tomadas de decisão, tá? Nos bastidores, a avaliação é que a autonomia plena tende a trazer mais coerência no modelo de jogo e maior meritocracia nas escolhas. Jogadores que apresentarem melhor desempenho, encaixe tático, devem ganhar espaço independente de status ou histórico recente, que era o que a gente estava falando e sofrendo no Fluminense, não é desde hoje. Jogadores que já passaram por aqui, jogadores que de fato foram importantes em grandes conquistas como a Libertadores de 2023, esses jogadores dentro do elenco, eles são muito poderosos, tá? Eles são muito importantes, são influentes, eles são, sabe? Então, assim, tocar num jogador desse, tirar o jogador desse de um time titular porque ele não vive um bom momento, vai causar atrito. E aqui eu tô falando, ó, de pessoa para pessoa. Aqui eu não tô inventando, floreando, não. Aqui eu tô falando. Existe dentro do elenco do Fluminense jogadores que não gostam de ser substituídos, jogadores que não gostam de ser colocados no banco. Ah, Thiago, mas isso acontece só no Fluminense? Claro que não. Isso é do ser humano, isso é no meio do futebol, tá? Mas existem jogadores que ficam bicudos, chateados por tirarem. Então, assim, essas coisas anteriormente, elas eram até levadas em consideração. Não, pô, vamos ver, não sei o quê. O que eu já acho errado, tá? Eu acho que essa autonomia integral de Zubeldia tinha que ter sido feita desde lá de trás. Ó, carta branca pro treinador, né? Mas antes tarde do que nunca, a gente tem então Zubeldia agora com carta branca para poder fazer as substituições e mudar de acordo com o que ele quiser, independente do ambiente, independente do que vai acontecer, está nas mãos de Luiz Francisco Zubeldia. Além disso, o movimento segue uma tendência observada em clubes que buscam estabilidade esportivas. Dar
protagonismo ao treinador como figura central do projeto, reduzindo interferências e apostando na continuidade do trabalho. A expectativa interna é que, com mais liberdade, Zubeldia consiga implementar de forma mais clara suas ideias e potencializar o rendimento de equipe ao longo da temporada. Lembra que eu comentei com vocês que o time do Fluminense já estava mudando? Eu acho que pro jogo contra o Santos a gente já teve algumas mudanças. E eu falei, galera, isso aí tá acontecendo porque a gente sabe e vamos falar pra vocês. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre isso? Reparem nessas mudanças do Fluminense. Não é só pra jogador desgastado, não é só porque o jogador não tá se sentindo muito bem. Não, essas mudanças, alternâncias, né? Tipo, aí entrou o Arana. Agora entra Guga na lateral direita. Essas mudanças que estão acontecendo são mudanças por causa dessa autonomia total e plena que a diretoria deu agora a Luiz Francisco Zubeldia. É o que eu falei aqui no final da matéria, mas assim, existe hoje no futebol muito mais protagonismo pro treinador do que às vezes até para os jogadores, tá? Então, assim, isso está acontecendo muito no futebol e no Fluminense isso pode acontecer também, já que agora o Zubeldia pode mexer independente se o jogador vai ficar feliz, se não vai ficar feliz, se o ambiente talvez não vai ser mais aquele ambiente harmonioso, aquele ambiente de amigos, sabe? A amizade é tudo. Não, pô, a gente tem que ir com calma nessa daí e pensar que é um ambiente profissional e tem que jogar os melhores. Eu ganhei Libertadores. Eu sou bicampeão carioca. Beleza, mas tu não vai ser escalado pelo que você já fez. Você tem que ser escalado pelo que você faz, né? Essa é a diferença. E isso tá acontecendo no Fluminense. Carta branca aí, total, para que Zubeldia escale quem ele quiser. E eu acho que isso aponta até para uma saída um pouco da diretoria dos vestiários, tá? Para quem não sabe, não vê, não acompanha ali os bastidores, a gente vê que a diretoria, querendo ou não, de vez em quando aparece nos vídeos ali, junto com os jogadores, né? Eu acho que isso cada vez mais, pelo menos, se é para dar protagonismo e total autonomia a Luiz Francisco Zubeldia, a diretoria tem que se afastar dos vestiários, né? E deixar o comando pleno com o treinador, né, para que ele venha fazer as melhores escolhas. Eu já acho que o Fluminense já deu uma melhorada, né, daquele momento difícil que a gente estava vivendo. Agora eu já acho que o Fluminense melhorou um pouquinho. Creio que com essas autonomias vai melhorar ainda mais, né? E agora, gente, a verdade é que existem jogadores aí do Flu que, cara, vão perder muito espaço, tá? Vão perder muito espaço porque talvez não combinem ali com o estilo de jogo do treinador. E é isso, a escolha foi feita. Está nas mãos de Zubeldia a plenitude das escolhas, né, para que ele consiga fazer o melhor. Tomara que dê certo, mas eu achei interessante dividir essa informação para vocês. Nosso querido repórter Thiago Manolo, sempre em cima da notícia. Mas vamos lá, galera, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Não esquece de ativar o sininho tricolor para você não perder nada, tá? Quase 100 mil inscritos. Eu não tô nem acreditando, gente, eu tô numa alegria muito grande. Então é isso. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.